Esta é a Ponte Maputo-Catembe, a maior ponte suspensa da África. Foi construída por uma empresa chinesa, com financiamento principalmente do Banco Exim da China, estatal. Este é o terminal de Mombasa, do sistema ferroviário Mombasa-Nairobi, construído por chineses, que impulsionou o renascimento econômico do Quênia. Eles são só uma pequena parte dos investimentos chineses na África nas últimas 2 décadas. Isso basicamente começou em 2001. Em 2014, a China já havia concedido mais de 86 bilhões de dólares em empréstimos comerciais a governos africanos, financiando mais de 3 mil projetos de infraestrutura. Em 2017, mais de 10 mil empresas chinesas atuavam na África. Em 2018, a China era o maior credor da África, respondendo por 14% da dívida total do continente. Hoje, a China é o principal parceiro comercial da África. Como mostra este gráfico, o comércio entre eles só aumenta. Por que isso ocorre? Por que a China investe tanto na África? Em resumo, influência. E a influência na África, que é o continente mais rico do mundo em termos de recursos naturais e minerais, é enorme. Tudo isso faz parte da Iniciativa do Cinturão e Rota da China, ou Iniciativa do Cinturão e Rota para abreviar. O principal objetivo é criar rotas comerciais ligando a China ao mundo, formando um grande mercado interdependente para o país. É basicamente a versão chinesa da Rota da Seda do século XXI, algo que a Europa não pode mais ignorar. Então, em fevereiro de 2022, na sexta cúpula União Europeia-União Africana. A União Europeia anunciou um pacote de Estados Unidos, dólares 171 bilhões, para competir com a influência da China na África por meio de projetos de desenvolvimento. O financiamento será distribuído em 7 anos e corresponderá à metade do capital do bloco para o Global Gateway. Apresentado como alternativa à iniciativa do Cinturão e Rota da China, o investimento será destinado à energia verde, saúde, educação, infraestrutura digital e transporte. A África é hoje a vizinha mais próxima da Europa. Os laços entre a África e a União Europeia são amplos e profundos, fruto da história e proximidade. No entanto, isso não é exatamente bom, dado qual é essa história. Europeus e africanos têm uma história complicada de colonialismo, que ainda afeta suas relações, mas isso é até um eufemismo. Africanos confiam mais na China do que na Europa. O gráfico mostra isso claramente. China no topo e a antiga potência colonial, a mais odiada e menos apreciada, só atrás da Rússia. Agora, a China sabe disso. O presidente chinês, Xi Jinping, destaca frequentemente as semelhanças entre China e África. Devido às antigas aspirações coloniais da Europa e à irmandade construída lutando contra imperialismo e colonialismo nos últimos 65 anos, a África não desconfia da China como desconfia da Europa. Eles não têm nenhum histórico colonial ou imperialista na África. Além disso, a África vê a China como um país do terceiro mundo que se tornou poderoso e deseja repetir esse sucesso. Então, você sabe, a Europa está basicamente travando uma guerra de influência impossível de vencer. E ainda tem a questão dos próprios empréstimos. A União Europeia é generosa com empréstimos e subsídios à África, mas eles são oferecidos de forma complicada. Em vários países africanos, o dinheiro traz burocracia e lições de direitos humanos. O que a União Europeia vê como boa governança, para as nações africanas pode ser burocracia. Compare com a China, que facilita empréstimos e doações sem exigências, tornando-os acessíveis a regimes africanos evitados pelo Ocidente por violações de direitos humanos. Os líderes, alguns deles ditadores, podem simplesmente aceitar esses empréstimos, sem que seja exigida qualquer prestação de contas em troca. Eles aceitam e depois fortalecem relações comerciais, resultando na dominação comercial chinesa na África. Então, o que a União Europeia pode fazer? Na mesma cúpula União Europeia-União Africana, líderes africanos solicitaram uma mudança de mentalidade nas relações. A África quer ser vista como parceira igual, não só como receptora de doações. A União Europeia fez grandes esforços para mostrar a parceria igualitária entre africanos e europeus, promovendo campanhas de relações públicas para conquistar o povo africano. Outra coisa que parece estar acontecendo é o questionamento dos empréstimos da China para a GQA. Para a África, não. Observe neste mapa. Os pontos vermelhos mostram projetos financeiros ou doações políticas totalmente financiados pela China à África via empréstimos e subsídios. Hoje, há muitos, em todo lugar, o que não é ruim,
A China provavelmente ajudou mais a África do que o Ocidente neste século. É uma questão de vulnerabilidade. Desde 2010, um terço da rede elétrica e infraestrutura da África foi financiado e construído por estatais chinesas. Depois, existe a vulnerabilidade digital. A multinacional Huawei, gigante das telecomunicações banido ou listado em muitos países ocidentais por suspeita de espionagem, vigilância e coleta de dados, está expandindo na África. Atualmente, ela responde por 70% das redes 4G do continente. Veja este gráfico. Apesar de poucas marcas vermelhas, há potencial para surgirem. As middle boxes ficam ocultas do usuário final. Essas estações de distribuição encaminham informações e são capazes de filtrar e manipular informações. Por exemplo, no Burundi, o governo bloqueia veículos de mídia que criticaram o presidente. Países em vermelho atualmente enfrentam censura. Agora, isso é muito poder nas mãos da China, algo pelo qual a Europa está atualmente planejando lutar. No setor de energia, a África busca energia verde, área em que a União Europeia tem mais conhecimento que a China. O Global Gateway da União Europeia aumentará a capacidade de energia renovável em pelo menos 300 gigawatts até 2030, além da implantação em massa da produção de hidrogênio. Para comparar, 1 gigawatt abastece 750 mil casas. Portanto, 300 gigawatts equivalem a 225 milhões de casas com energia renovável. E com o continente africano representando 30% dos recursos eólicos do mundo e suas reservas teóricas de energia solar correspondendo a quase 40% do total global, o potencial deles para a energia verde é inacreditável. Segundo os planos do Global Gateway da União Europeia para enfrentar a rede da Huawei, Bruxelas planeja um cabo submarino de fibra óptica seguro ligando a União Europeia à África pela costa do Atlântico com altos padrões de infraestrutura e cibersegurança. É um contra-ataque, mas as linhas ficam borradas quando você percebe. A Orange, principal operadora de telecom da França, iniciou a implementação de equipamentos 5G da Huawei na África. Isso é para outro momento. Então, a China tem feito tudo isso na África, certo? Tudo isso é caro para construir. E a China tem financiado, claro. Mas a forma como fizeram isso deixou alguns desconfiados. Entre 2001 e 2018, a China investiu 41 bilhões de dólares em investimento estrangeiro direto, ou investimento estrangeiro direto na África. No mesmo período, eles emprestaram 126 bilhões de dólares a vários países africanos, valor bem maior. Agora, algumas pessoas olham para isso e dizem que é uma armadilha da dívida, que é basicamente quando um país desenvolvido concede vários empréstimos para países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento para que eles possam desenvolver sua infraestrutura. Muitas vezes, esses países não vão conseguir pagar de volta. E se eles não conseguirem pagar os empréstimos dentro de um determinado período, então o país desenvolvido assume o controle das rotas comerciais deles, ou algo muito importante em troca. Eu não vou dizer que o que a China está fazendo é prender a África em dívidas, porque, sinceramente, existem bons contra-argumentos para essa ideia. Pode ser só o Fundo Monetário Internacional projetando o que fez nas décadas de 60 e 70 na China. Vamos esperar para ver. Mesmo assim, muitos ainda desconfiam da China. Alguns países africanos estão revendo a relação com a China e cancelando contratos com empresas chinesas. Não surpreende que a maioria dos projetos cancelados pertença à ambiciosa iniciativa Cinturão e Rota de Pequim. Tudo começou em abril de 2020, quando o presidente da Tanzânia, John Magufuli, teria ameaçado cancelar um projeto de 10 bilhões de dólares lançado por seu antecessor. O financiamento chinês tinha uma condição que, segundo ele, só um bêbado aceitaria. Depois disso, Ghana cancelou um contrato de 236 milhões de dólares com a Beijing Everyway Traffic and Lighting Tech Company para desenvolver um sistema inteligente de gerenciamento de tráfego. Com isso, o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, pediu a revisão dos contratos de mineração assinados com a China em 2008 e afirmou querer um acordo mais justo. Enquanto a China enriquece, a República Democrática do Congo segue pobre e o meio ambiente é destruído. Fatores como esse fazem a África confiar menos na China. É mais uma chance para a Rio Tinto, a União de Beato, a União Europeia, voltar a sua disputa, mas será uma batalha difícil. A China criou 25 áreas de cooperação econômica
em 16 países africanos na nova Rota da Seda, fortalecendo sua interdependência. Simplificando, a África tem muitos recursos naturais e precisa de muito dinheiro, enquanto a China tem muito dinheiro e uma necessidade crescente de recursos naturais. Por isso, a Europa também observa a África de perto. A África possui 40% do ouro mundial e até 90% do cromo e platina. As maiores reservas de cobalto, diamantes e urânio do planeta também estão lá. Além disso, tem 65% das terras agricultáveis do mundo. Por isso, a Europa esteve lá inicialmente. Agora é uma batalha de poder brando, com China e Europa disputando e o vencedor buscando controlar a economia africana. Quem tem mais chances? Mas, mais importante ainda, será que a África pode ser quem mais se beneficia dessa guerra de influência, como merece?